Lição 12. A ação. 89. É necessária a ação para a restauração da ordem social? Incontestavelmente. Devemos aplicar aí as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo aos seus apóstolos. Ide pelo mundo inteiro, ensinai a todos os povos. Jesus Cristo não disse, ficai no vosso lugar, fazei penitência. Disse, ide e ensinai. Portanto, agis pela palavra e por todos os meios que podem servir para fazer penetrar a verdade nas almas. 90. Há outros meios além da palavra para inculcar a verdade nas almas? Evidentemente. Além disso, constatamos que os inimigos de Cristo recorrem a outros procedimentos. Tudo lhes serve desde que consigam os seus objetivos. Para se apoderarem da classe operária, recorreram a obras adaptadas, cooperativas, sindicatos, criação de conselhos de fábricas, grupos e células comunistas e outras obras de todas as espécies, jornais, conferências, cursos, cartazes, folha volante, folhetos e etc. 91. A quem compete pôr em prática estes meios de ação? Ou, em outros termos, quem está encarregado de recorrer a estes meios de ação? Evidentemente, primeiro e antes de tudo, as autoridades eclesiásticas. Desde Pio VI, os papas esforçaram-se por inculcar no clero e no povo os únicos princípios da salvação social. Não foram ouvidos. Entre os bispos, raros são os que aplicaram na sua diocese os princípios que, pela sua natureza, se dirigem ao mundo inteiro. Preocupados por demais com problemas locais, não contribuíram na medida em que se podia esperar deles a desenvolver as diretivas lançadas no mundo inteiro pelos soberanos pontífices. Com maior razão, o simples clero não pode entregar-se a uma ação eficaz para instaurar a Cristo em toda a sociedade e em todos os países. Evidentemente, ao Papa, aos bispos, ao clero, compete a missão de instruir e ensinar. 92. Esta missão compete também aos leigos. É evidente que os leigos estão chamados, por uma necessidade urgente de caridade, a iluminar os seus próximos e a fazer o bem, tanto na ordem social como individual. Leão XIII declarou isso nestes termos. A cooperação privada foi julgada pelos padres do Concílio Vaticano I tão oportuna e fecunda que não hesitaram em reclamá-la. A todos os fiéis, dizem eles, sobretudo aqueles que presidem e que ensinam, suplicamos-lhe pelas entranhas de Jesus Cristo e mandamos-lhes, em virtude da autoridade deste mesmo Deus e Salvador, de unirem o seu zelo e seus esforços para afastarem estes horrores e eliminá-los na Santa Igreja. Que cada um se lembre de que pode e deve difundir a fé católica pela autoridade do exemplo e pregar pela profissão pública e constante das obrigações que impõe. Assim, nos deveres que nos vinculam a Deus e à Igreja, um grande espaço está deixado ao zelo com que cada um deve trabalhar, na medida do possível, para propagar a fé cristã e repelir os erros. Sapiência Christiane. Pio XI também dirige-se à colaboração dos leigos. Em sua encíclica Ubi Arcano Dei, o Papa, depois de ter feito apelo a todas as obras, escreveu aos bispos: recordai, além disso, em atenção aos fiéis, que trabalhando nas obras de apostolado, privado e público, sob a vossa direção e da do vosso clero, para que cresça o conhecimento de Jesus Cristo e a fazer reinar o seu amor, é como merecerão o título magnífico de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo redimido. É unindo-se de maneira muito estreita a nós e a Jesus Cristo para estender e fortificar pelo seu zelo industrioso e ativo o reino de Cristo, que trabalharão com mais eficácia para restabelecer a paz geral entre todos os homens. Os papas não podem expor mais claramente a doutrina, nem afirmar mais energicamente a sua vontade.
para uma obra que os toca tão de perto como a restauração da ordem social em Cristo. É muito louvável que os leigos se constituam braço direito dos bispos. Outrora, para cumprir a missão, a Igreja tinha o recurso do braço secular, isto é, da autoridade civil e do Estado. A autoridade civil retirou-se da Igreja. É necessário, esperando que os estágios sejam desenvolvidos a Nosso Senhor, que os leigos católicos ajudem a Igreja, sua mãe, e especialmente contribuam a restaurar para ela e para Jesus Cristo e Deus o lugar que lhes pertence no mundo. 93. Qual deve ser o objetivo imediato da ação? O objetivo imediato da ação deve ser a reforma dos espíritos. Segundo a mentalidade atual, não há e não pode haver nem verdade nem erro. Nos espíritos infestados até este ponto, seria necessário introduzir as noções fundamentais da existência real da verdade, dos seus direitos, bem como a existência da injustiça e do erro. 94. Neste caso, será preciso travar uma luta até a morte contra as teorias modernas sobre a liberdade e a legislação, teorias admitidas até mesmo por alguns teólogos. Efetivamente, já fizemos reparar em alguns católicos que por cortesia, que por ignorância, andam completamente à luz dos princípios modernos. Para salvar a fé católica, estabelecem que praticamente cada opinião tem direito para existir. É a maneira deles de fazer apologética. Parecem dizer aos descrentes: respeitamos a vossa crença, respeitai a nossa fé. Ademais, nas condições da mesma razão que já expusemos, estes católicos esquecem as condenações da autoridade que os sumos pontífices fulminaram contra os princípios modernos. Pio VI, Carta Quod Aliquantulum, de 10 de março de 1791, aos bispos franceses da Assembleia Nacional, diz: a finalidade da Constituição decretada pela Assembleia é aniquilar a religião católica, e com ela a obediência devida aos reis. Como resultado, se estabelece como direito do homem na sociedade essa liberdade absoluta, que não só lhe assegura o direito de não ser perturbado quanto às suas opiniões religiosas, como também licença de pensar, de dizer, de escrever e inclusive imprimir impunemente tudo que possa sugerir a imaginação mais desordenada. Direito monstruoso, que parece à Assembleia ser o resultado da igualdade e liberdade naturais a todos os homens. Mas o que poderia haver de mais insensato do que estabelecer entre os homens esta igualdade e esta liberdade desenfreada, que parece afogar a razão, o dom mais precioso que a natureza fez ao homem e o único que o distingue dos animais? Pio VII, Carta Apostólica Post Tam Diuturnitas, ao bispo de Troyes, na França, condenando a liberdade de cultos e de consciência, estabelecida pela Constituição de 1814, Luís XVIII. Um novo motivo de tristeza, pelo qual nosso coração ainda mais se aflige e que confessamos nos causa tormento, opressão e angústia, é o artigo 22 da Constituição. Nele não só se permite a liberdade de cultos e de consciência, como também se promete apoio e proteção a esta liberdade aos ministros dos seus chamados cultos. Certamente não são necessárias muitas explicações, ao nos dirigirmos a um bispo como vós, para vos fazer conhecer claramente que ferida mortal este artigo atingiu a religião católica na França. Pelo mesmo artigo que estabelece a liberdade de todos os cultos sem distinção, confunde-se a verdade com o erro e se coloca no mesmo grupo das seitas heréticas, inclusive a pérfida judaica, a esposa imaculada de Cristo, a igreja fora da qual não pode haver salvação. Por outro lado, prometendo favor e apoio às seitas hereges e seus ministros, toleram e favorecem não somente as suas pessoas, como também os seus erros. É implicitamente que a desastrosa e para sempre deplorável heresia que Santo Agostinho menciona com estas palavras:
Ela afirma que todos os hereges estão no bom caminho e dizem a verdade, absurdo tão monstruoso que não posso acreditar que alguma seita o professe realmente. Gregório VI, encíclica Mirari Vos, de 15 de agosto de 1832, condena o liberalismo sustentado por Lamennais. Desta corruptíssima fonte de indiferentismo brota aquela sentença absurda e errônea, melhor dito, o delírio de que se deve afirmar e reivindicar para cada um a absoluta liberdade de consciência. Erro dos mais contagiosos ao qual abre o caminho aquela plena e excessiva liberdade de opinião que está tão difundida para a ruína da Igreja e do Estado, pelos que não temem considerá-la proveitosa para a religião. Que pior morte pode haver para a alma do que a liberdade de errar, dizia Santo Agostinho. Vendo-se retirado todo o freio que mantém os homens no caminho da verdade, levados que são por uma inclinação natural para o mal, podemos dizer que certamente está aberto aquele poço do abismo do qual viu São João sair da fumaça que obscureceu o sol e sair os gafanhotos que invadiram a terra. Porque daí nasce a falta de estabilidade de espíritos, daí a corrupção crescente nos jovens. Daí-se infiltrar no povo o desprezo pelos direitos sagrados, pelas coisas e leis as mais santas. Daí a peste mais grave que possa afligir os estados, pois desde a mais remota antiguidade, a experiência tem demonstrado que para se destruir os estados mais ricos, mais poderosos, mais gloriosos, bastou esta liberdade imoderada de opiniões, a licença de se dizer o que quer, a avidez pelas novidades. Pio IX, encíclica Quanta Cura, de 8 de dezembro de 1864. O Papa reitera a condenação feita por seu antecessor. Veneráveis irmãos, sabeis perfeitamente que hoje não faltam homens aplicando à sociedade civil o ímpio e absurdo princípio do naturalismo, como o chamam. Atrevem-se a ensinar que a perfeição dos governos e o processo civil exigem absolutamente que a sociedade humana seja constituída e governada sem se levar em conta a religião, como se ela não existisse, ou sem fazer nenhuma diferença entre a verdadeira e as falsas. Além disso, contrariando a doutrina da Escritura, da Igreja e dos Santos Padres, não temem afirmar que o melhor governo é aquele em que não se exige ao poder a obrigação de reprimir por sanções aos violadores da religião católica, a não ser que a tranquilidade pública o exija. Em consequência desta ideia inteiramente falsa sobre o governo social, eles não pensam nem consideram que proclamam a liberdade da perdição. Santo Agostinho, Carta 115, que se é permitido sempre as opiniões dos homens entrarem em conflito, nunca faltarão homens que se atrevam a resistir à verdade e a pôr sua confiança na verbosidade da sabedoria humana, vaidade muito prejudicial à fé, e que a sabedoria cristã deve evitar cuidadosamente, conforme os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. São Leão I, Carta 164. Pio IX, Silabus. Resumo dos erros condenados, extraídos de diversos documentos do magistério de Pio IX e publicados junto à encíclica Quanta Cura. Número 77. Na nossa época, já não é útil que a religião católica seja tida como a única religião do Estado, com exclusão de quaisquer cultos. Nemo Vestrum, de 26 de julho de 1855. 78. Por isso, louvavelmente, determinaram as leis, em alguns países católicos, que os que para aí emigram seja lícito o exercício público de qualquer culto próprio. Acerbissimum, de 27 de setembro de 1852. 79.
É falso que a liberdade civil de todos os cultos e o pleno poder concedido a todos de manifestarem clara e publicamente as suas opiniões e pensamentos produza a corrupção dos costumes e dos espíritos dos povos, como contribua para a propagação da peste do indiferentismo. Nunquam fore, de 15 de dezembro de 1856. Leão XIII não é menos formal no seu ensinamento. A liberdade, este elemento de perfeição para o homem, deve aplicar-se ao que é verdade e ao que é bom. Ora, a essência do bem e da verdade não pode mudar ao agrado do homem, mas permanece sempre a mesma, e não menos do que a natureza das coisas, fica imutável. Se a inteligência adere a opiniões falsas, se a vontade escolhe o mal e se vincula a ele, nem uma inteligência, nem outra vontade alcançam a sua perfeição, mas ambas descambam de sua dignidade natural e corrompem-se. Logo, não é lícito colocar em plena luz e dispor aos olhos dos homens o que é contrário à virtude e à verdade, e ainda menos colocar esta licença sob a tutela e a proteção das leis. Apenas há um caminho para chegar ao céu, para o qual todos nos ordenamos: o bom caminho. O Estado afasta-se, portanto, das regras e das prescrições da natureza, se favorece a tal ponto a licença das opiniões e das ações culpáveis, que se possam impunemente desviar os espíritos da verdade e as almas da virtude. Quanto à Igreja, que Deus mesmo estabeleceu, excluí-la da vida pública, das leis, da educação da juventude, da verdade doméstica, constitui um grande e pernicioso erro. Uma sociedade sem religião não poderia ser regulada, e já podemos constatar, talvez mais do que deveria, o que vale em si e suas consequências esta pretensa moral chamada civil. Na sua encíclica Libertas, Leão XIII condena, como segue, as mesmas liberdades. Outros são um pouco mais moderados, mas sem serem mais consequentes consigo mesmos. Segundo estes, as leis divinas devem regular a vida e o modo de proceder dos particulares, mas não o dos estados. É permitido nas coisas públicas desviar-se das ordens de Deus e legislar sem as ter em conta alguma. Donde nasce esta perniciosa consequência da separação da Igreja e do Estado. Mas o absurdo dessas opiniões facilmente se compreende. É necessário, a própria natureza o proclama, é necessário que a sociedade dê aos cidadãos os meios e as facilidades de passarem a sua vida segundo a honestidade, isto é, segundo as leis de Deus, porque Deus é o princípio de toda a honestidade e de toda a justiça. Repugnaria, pois, absolutamente que o Estado pudesse desinteressar-se destas mesmas leis ou ir mesmo contra elas, fosse no que fosse. Demais, aqueles que governam os povos devem certamente procurar a causa pública pela sabedoria de suas leis, não somente as vantagens e os bens exteriores, mas também e principalmente os bens da alma. Ora, para conseguir estes bens, nada mais eficaz pode imaginar-se do que essas leis de que Deus é o autor. E por isso, aqueles que não querem, no governo dos estados, ter em conta algumas leis divinas, desviam realmente o poder político de sua instituição e da ordem prescrita pela natureza. Harmonia entre o poder civil e religioso. Mas há uma observação ainda mais importante e que nós mesmos temos recordado mais de uma vez em outras ocasiões. E é que o poder civil e o poder sagrado, conquanto não tenham o mesmo fim e não marchem pelos mesmos caminhos, devem, contudo, encontrar-se algumas vezes no desempenho das suas funções. Ambos, com efeito, exercem a sua autoridade sobre os mesmos súditos e, mais de uma vez, sobre as mesmas matérias, embora sob pontos de vista diferentes. O conflito nesta ocorrência seria absurdo e repugnaria inteiramente a infinita sabedoria dos conselhos divinos. Deve, portanto, necessariamente haver um meio, um processo, para fazer desaparecer as causas de conflitos e lutas e estabelecer o acordo na prática.
E este acordo não é sem razão comparado à união que existe entre a alma e o corpo, e isto para maior vantagem de ambos, pois a separação é particularmente funesta ao corpo, porque o priva da vida. Mas, para evidenciar melhor essas verdades, é necessário considerarmos separadamente as diversas espécies de liberdades que se dão como conquistas da nossa época. E, primeiramente, a propósito dos indivíduos, examinemos esta liberdade tão contrária à virtude da religião, a liberdade de culto, como lhe chamam. A liberdade que se baseia no princípio de que é lícito a cada qual professar a religião que mais lhe agrade, ou mesmo não professar nenhuma. Mas, precisamente ao contrário, sem dúvida alguma, entre todos os deveres do homem, o maior e mais santo é aquele que ordena ao homem que renda a Deus um culto de piedade e de religião. E este dever não é senão uma consequência do fato de nós mesmos estarmos pela vontade e providência de Deus e de que, saídos dele, devemos voltar a ele. Deve-se acrescentar que nenhuma virtude digna deste nome pode existir sem a religião, pois a virtude moral é aquela cujos atos têm por objetivo tudo o que conduz a Deus, considerado como supremo e soberano bem do homem. E por isso é que a religião, que pratica os atos tendo por fim direto e imediato a honra divina, é a rainha e ao mesmo tempo a regra de todas as virtudes. E se pergunta qual, entre todas estas religiões opostas que têm curso, se deve seguir com exclusão das outras, a razão e a natureza unem-se para nos responder. A que Deus prescreveu e que é fácil de distinguir, graças a certos sinais exteriores, pelos quais a divina providência a quis tornar reconhecível, pois que em coisa de tanta importância o erro acarretaria consequências muito desastrosas. É por isso que oferecer ao homem a liberdade de que falamos é dar-lhe o poder de desvirtuar ou abandonar impunemente o mais santo dos deveres, afastando-se do bem imutável, a fim de se voltar para o mal. Isto, já o dissemos, não é liberdade, mas uma depravação da liberdade e uma escravidão da alma na abjeção do pecado. A liberdade de culto no Estado. Encarada sob o ponto de vista social, esta mesma liberdade quer que o Estado não renda culto algum a Deus, ou que não autorize nenhum culto público. Que nenhuma religião seja preferida a outra. Que todas sejam consideradas como tendo os mesmos direitos, sem mesmo ter atenção para com o povo, até quando este mesmo povo faz profissão do catolicismo. Mas, para que assim fosse justo, seria necessário que realmente a comunidade civil não tivesse nenhum dever para com Deus, ou que, tendo-o, pudesse impunemente afastar-se dele. Duas coisas manifestadamente falsas. Com efeito, não se pode pôr em dúvida que a sociedade estabelecida entre os homens já se considere nas suas partes, já na sua forma, que é a autoridade, já na sua causa, já se considere a grande série de vantagens que acarreia, existe por vontade de Deus, que é quem criou o homem para que viva em sociedade e o uniu aos seus semelhantes, a fim de que as necessidades da sua natureza, às quais os seus esforços isolados não poderiam dar satisfação, a possam encontrar na comunidade. Eis aí porque a sociedade civil, como sociedade, deve necessariamente reconhecer Deus como seu princípio e seu autor, e por conseguinte, render a seu poder e a sua autoridade a homenagem do seu culto. Veda-o a justiça e veda-o a razão que o Estado seja ateu, ou, o que viria a dar no ateísmo, esteja animado a respeito de todas as religiões, como se diz, das mesmas disposições, e conceder-lhes indistintamente os mesmos direitos. 95. Nestas condições, o que fazeis do trabalho das eleições? Em muitos casos, as eleições servem para o bem. Assim, para conceder à Igreja um chefe, procede-se pela via da eleição. Em numerosas circunstâncias recorremos a este mesmo procedimento. Mas há aqui uma dificuldade.
resulta precisamente do fato que as eleições que devem ministrar aos países, às províncias, às freguesias, legisladores e dirigentes podem colocar em postos de comando homens iníquos que, pelas suas ações, se tornem malfeitores públicos e corruptores das almas. Já estabelecemos bastante claramente a necessidade de colocar no comando e no fundamento de toda a ordem social Deus e Jesus Cristo. Ora, a vontade de um país de se entregar a Deus manifesta-se pela legislação. Para ser conforme aos desígnios divinos, todo o país deve, por eleições, assinalar a sua vontade de viver para Cristo e para servi-lo. 96. Mas então, decididamente, submeteis a política a Deus e a Jesus Cristo. Tínhamos demonstrado de maneira clara. Toda política deve estar submissa a Deus e a Jesus Cristo, de quem depende soberanamente. Toda política tem o dever de colocar-se em todos os atos, privados e públicos, na perspectiva da finalidade suprema da vida, Deus. 97. Mas vão acusar-nos de fazer política do alto do púlpito católico? Pouco nos importam as acusações lançadas contra a verdade e contra a missão que a verdade deve cumprir. Sem dúvida, são necessárias certas medidas de prudência. Mas não devemos pretender, como já tínhamos estabelecido, que a prudência se transforme numa aprovação do erro e numa verdadeira traição da verdade. É precisamente por ter querido tratar com deferência àqueles que acusam aceitar a dependência inteira da política em relação a Deus que acabamos por ser conduzidos à situação atual que deploramos hoje. Nunca deveríamos ter cessado de pregar do alto dos púlpitos católicos e de divulgar em todo lado que toda política deve submeter-se a Deus e a Jesus Cristo. O silêncio dos pregadores é sempre desejado por aqueles que encontram aí as suas vantagens. O silêncio é o meio de inculcar nos dirigentes e até nos dirigidos princípios que enganam. É, portanto, oportuno que os propagandistas e os aderentes da Liga Apostólica se convençam da necessidade de fazer entender ao público o seu erro nesta matéria e a necessidade de fazer penetrar em todo lado e em todas as ocasiões doutrinas de verdade. Portanto, em vez de recuar, no receio de melindrar as pessoas dos dirigentes e confrontar contra certas convicções, devemos encontrar nas contrariedades o estímulo para a luta. Lição 13. Da organização da Liga Apostólica. 98. Existe uma organização devidamente constituída que tenha por objetivo o regresso a Deus de toda a ordem social? Efetivamente, o Sumo Pontífice Bento XV abençoou, louvou e aprovou altamente a Liga Apostólica para o regresso das nações, dos povos e de toda a ordem social a Deus e a Jesus Cristo pela Santa Igreja. O Papa mesmo conferiu à Liga o título de Liga Apostólica de que ela se honra. Foi ainda mais longe. Exprimiu o voto de que todos os católicos dignos deste nome aderissem à Liga Apostólica. 99. Quais são as condições de adesão à Liga Apostólica? Há condições mínimas. A primeira é adotar e professar as verdades que servem de base à obra e que devem reformar o estado dos espíritos no mundo. Essas verdades são que o erro e o mal não têm direito nenhum, nem na ordem social, nem na ordem individual, que unicamente à verdade e ao bem pertencem todos os direitos. E, consequentemente, devem-se suprimir como diretivas da Constituição dos povos e da legislação os direitos do homem, que na realidade não são direitos, mas que brilham como tais à cabeça das nações. Que é necessário substituí-los pelos direitos de Deus, de Jesus Cristo e de sua Igreja.
que toda a sociedade dependa de Deus numa dependência soberana e absoluta, e que a sociedade deve lhe ser submissa. A segunda condição é que os membros aderentes ofereçam cada dia uma parte das suas orações para obter o regresso das nações e de toda a sociedade a Jesus Cristo. Ou rezem cada dia um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória, nesta intenção. Tais são as condições mínimas. 100. Há ainda outras condições. Há almas que são solicitadas mais particularmente pelos atrativos da graça, que consagram a sua vida de maneira mais especial para o objetivo da Liga Apostólica. Querem viver mais unidas à Santíssima Trindade, querem, segundo a palavra de São Paulo, realizar em si o que falta à paixão de Jesus Cristo. Nesta finalidade, reúnem-se em comunidade e vivem segundo regras particulares. 101. O soberano pontífice outorgou favores especiais aos membros aderentes da Liga. O Papa concedeu muitas e numerosas indulgências aos membros da Liga Apostólica. São as seguintes. Primeiro, uma indulgência de 7 anos e de 7 quarentenas, cada vez que cumprem um ano, previsto pelos estatutos da Liga, ou cada vez que eles mesmos, sob o impulso da graça, se impõem uma oração especial ou um ato de mortificação ou um ato de apostolado para obter o regresso da sociedade a Jesus Cristo. Segundo, uma indulgência plenária nas condições ordinárias. Primeiro, no dia da sua inscrição na Liga ou em um dia dentro dos 8 listados, em seguida a sua escolha. Segundo, igualmente nas festas principais que recordam que Jesus Cristo é o Rei imortal dos povos e dos séculos. Natal, Epifania, Páscoa, Ascensão, Pentecostes, Corpus Christi, Sagrado Coração de Jesus, Imaculada Conceição e São Pedro e São Paulo. Terceiro, igualmente em um dia de cada mês, a sua escolha, terão por intenção consagrar-se inteiramente e mais especialmente para o bem da Santa Igreja, aplicando com essa finalidade todas as suas orações e ações. Terceiro, para os sacerdotes, a faculdade de dar a bênção apostólica 2 vezes por ano, na ocasião das reuniões mais solenes dos membros da Liga. Insistimos especialmente sobre o grande favor da indulgência de 7 anos e 7 quarentenas, que todos os membros da Liga podem ganhar, toties quoties, cada vez que reúnam as condições, tão frequentemente quando queiram. É tão fácil oferecer a Deus uma dificuldade, um trabalho, para obter o regresso de todas as nações a Deus. Uma elevação de coração pode-se tão facilmente oferecer-se na mesma intenção. Que quantidade de indulgências podem ganhar, em pouco tempo, os amigos das almas do purgatório, que rezam pelas intenções da Liga, e querem fazer beneficiar as almas que eles amam com estas indulgências que a Igreja concede. Lição 14. Recapitulação. A festa de Cristo Rei. 102. Fazei favor, para facilitar, de recapitular as principais verdades ensinadas no vosso catecismo com muita boa vontade. Eis. Primeiro, Deus é o Ser Supremo, soberanamente independente. Tudo o que existe fora dele foi criado por ele e depende dele, com uma dependência soberana e absoluta. Ele, unicamente, tem autoridade e poder completo sobre todas as coisas. Não só tudo depende dele, mas tudo deve regressar a ele, como ao fim último único. Em 2 palavras, todas as sociedades, nações e estados devem se entregar a Deus como ao seu Criador e como ao seu fim supremo. Segundo, Jesus Cristo, homem-Deus, recebeu da parte de Deus, na sua natureza humana, todo o poder no céu e na terra. Tem autoridade e poder sobre todas as autoridades. Está revestido de um verdadeiro poder real. A Igreja e o Papa participam deste poder.
Terceiro, é evidente que por estas teorias todas as constituições dos povos e as suas legislações devem ter por base e por cabeça Deus, Jesus Cristo e a missão da Igreja. Quarta, pela Declaração dos Direitos do Homem, suprimiram das constituições e da legislação Deus e tudo o que é divino, substituíram tudo pelo homem deificado. Quinto, a consequência desta substituição é a abolição de todo o direito divino e a profissão dos direitos humanos. É o triunfo do laicismo, do ateísmo e de todos os erros que são a resultante lógica da Declaração dos Direitos do Homem. Sexto, portanto, em direito, o homem é soberanamente independente. Deve gozar de todas as liberdades. Liberdade de consciência, de ensino, de imprensa, de associação, de culto. Por uma estranha contradição, o homem tem o poder de criar leis e de impô-las pela força. Sétimo, se não queremos sofrer em dia os castigos de Deus e sofrer todas as catástrofes, é necessário eliminarmos das constituições dos povos o direito moderno e as grandes liberdades que já mencionamos. Nesta perspectiva, devemos usar das liberdades concedidas para o triunfo da soberania de nosso Senhor Jesus Cristo e para cumprir todo o bem possível. É preciso usar da liberdade de ensino para ensinar livremente Jesus Cristo. É necessário o serviço da imprensa para fazer conhecer a verdade divina que salva. É preciso recorrer à liberdade da associação para unir-nos com o objetivo de promover o bem das almas. É necessário professar ostensivamente o culto do verdadeiro Deus. É necessário aproveitar de todos estes pretensos direitos para fazer entender ao público e às almas que unicamente a verdade tem direito, que o erro e o mal não têm direito algum. Oitavo, é assim que tudo entrará na ordem e na paz, porque tudo estará submetido a Deus e a Jesus Cristo pela Santa Igreja. As nações serão unidas pelos vínculos da justiça e da caridade em Cristo e sob a direção sobrenatural do Papa. Os povos serão constituídos em uma verdadeira liga apostólica das nações e o mundo será salvo. 103. Que intenções guiaram Pio XI na instituição da festa de Cristo Rei? O soberano pontífice quis comemorar numa festa especial em honra da realeza de Jesus Cristo as lembranças de todos os benefícios trazidos pelo homem-Deus ao gênero humano, e especialmente do benefício da ordem social, que é a condição da paz interior e exterior dos povos. Basta ouvir a voz do soberano pontífice, expondo ele mesmo seu pensamento. Todos os comentários só conseguiriam diminuir a força e a clareza da palavra pontifical. Eis em que termos Pio XI instituiu a festa que o mundo inteiro está convidado a celebrar. E a fim de que a sociedade cristã goze largamente de tão preciosas vantagens e para sempre as conserve, é necessário que se divulgue quanto possível o conhecimento da dignidade real de nosso Salvador. Ora, nada pode, pelo que nos parece, conseguir melhor este resultado do que a instituição de uma festa própria e especial em honra de Cristo Rei. Com efeito, para instruir o povo nas verdades da fé e levá-lo assim às alegrias da vida interna, mais eficazes que os documentos mais importantes do magistério eclesiástico são as festividades anuais dos sagrados mistérios. Os documentos do magistério, de fato, apenas alcançam um restrito número de espíritos mais cultos, ao passo que as festas atingem e instruem a universalidade dos fiéis. Os primeiros, por assim dizer, falam uma vez só, as segundas falam sem intermitência de ano para ano. Os primeiros dirigem-se, sobretudo, ao entendimento, as segundas influem não só na inteligência, mas também no coração. Quer dizer, no homem todo.
Composto de corpo e alma, precisa o homem dos incitamentos exteriores das festividades para que, através da variedade e beleza dos sagrados ritos, recolha no ânimo a divina doutrina e, transformando-a em substância e sangue, tire dela novos progressos em sua vida espiritual. Além disso, ensina-nos a própria história que estas festividades litúrgicas foram introduzidas no decorrer dos séculos, umas após outras, para responder às necessidades ou vantagens espirituais do povo cristão. Foram se constituindo para fortalecer os ânimos em presença de algum perigo comum, para premunir os espíritos contra os ardis da heresia, para mover e inflamar os corações a celebrar com mais ardente piedade algum mistério da nossa fé ou algum benefício da divina graça. Assim é que, desde os primeiros tempos da era cristã, quando, acossados das mais cruentas perseguições, os fiéis começaram, com sagrados ritos, a comemorar os mártires para que, como diz Santo Agostinho, as solenidades dos mártires fossem exortação ao martírio. As honras litúrgicas mais tarde decretadas aos confessores, às virgens, às viúvas, contribuíram singularmente para promover nos fiéis o zelo pela virtude, indispensável mesmo em tempo de paz. Especialmente as festas em honra da Virgem Beatíssima fizeram com que o povo cristão não só tributasse à Mãe de Deus, sua protetora por excelência, culto mais assíduo, senão que ao mesmo tempo fosse de contínuo crescendo seu amor filial à Mãe que o Redentor lhe deixara como que em testamento. Dentre os benefícios que dimanaram do culto público e legitimamente prestado à Mãe de Deus e aos santos do céu, não é o menor a vitória constante com que a Igreja se cobriu de louros, ao debelar e repelir a heresia e o erro. E nisto devemos admirar os desígnios da divina providência, que, segundo costuma, tira o bem do mal. Permitiu que, de tempos em tempos, entibiasse a fé e a piedade popular. Permitiu que as doutrinas errôneas armassem insídias à piedade católica, mas sempre com o intuito de fazer finalmente fulgir a verdade com novo esplendor e mover os fiéis, despertos à tibieza, atenderem com novo zelo a graus mais elevados de santidade e perfeição cristã. Eloquente testemunho da história moderna. Idêntica é a origem, idênticos os frutos que produziram as solenidades recentemente introduzidas no calendário litúrgico. Tal é a festa do Corpus Christi, instituída quando se esfriava a reverência e o culto para com o Santíssimo Sacramento. Celebrada com brilho singular, protaída por 8 dias de suplicações coletivas, a nova solenidade devia reconduzir os povos à adoração pública do Senhor. Tal é a festa do Coração Santíssimo de Jesus, estabelecida na época em que, abatidos e desalentados pelas tristes doutrinas e o rigorismo sombrio do jansenismo, os fiéis sentiam seus corações regelados e, com escrúpulo, deles excluíam todo o sentimento de amor de Deus e a esperança de conseguirem a eterna salvação. Para nós também soa a hora de provermos as necessidades dos tempos presentes e de opormos um remédio eficaz à peste que corrói a sociedade humana. Fazemo-lo prescrevendo ao universo católico o culto de Cristo Rei. Peste de nossos tempos é o chamado laicismo, com seus erros e atentados criminosos.